Oi pessoal, Shalom, a paz do Senhor. A paz de Yeshua HaMashiach esteja com cada coração e nós queremos muito meditar na palavra do Senhor todos os dias, porque até que Yeshua volte, nós temos que estar assim, meditando na palavra do Senhor. Porque nós temos uma facilidade muito grande de nos enganar. E muitas vezes nós pensamos que está tudo bem conosco quando não está. E muitas vezes nós pensamos que as coisas estão ruins quando na verdade as coisas estão indo bem. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para você hoje, porque existem muitas pessoas levando isso, sabe? Esse sentimento de... Eu quero falar sobre o rancor, né? Algo que as pessoas já se acostumaram a viver com rancor. Então, isso é muito comum no mundo, onde as pessoas não têm temor de Elohim, e através desse sentimento terrível é que existem muitas desgraças, muitas notícias ruins, né, de pessoas destruindo outras pessoas, né, acabando com outras pessoas, justamente por causa desse sentimento terrível, né? Então, o que eu quero dizer para os irmãos que isso existe no mundo, mas é fruto do pecado, né, que trouxe o homem a ter diversos sentimentos horríveis, né, causado pelo pecado, né, e por Satanás. Então, eu quero dizer para os irmãos que se você um dia fez uma decisão ao lado de Cristo e você faz profissão de fé de seguir a Yeshua, confessa a Ele como sendo seu Senhor, então você não pode mais dar lugar a esse sentimento. É justamente isso que eu quero falar, sabe? Aquelas pequenas raposinhas são as que destroem toda a lavoura. Então nós temos que prestar atenção nas pequenas raposinhas, naquilo que você acha que não é nada demais, sabe? Existem muitas pessoas, né, que que se chamam pelo nome do Senhor, mas que elas não conseguiram vencer a raiva, não conseguiram vencer o ódio, não conseguiram vencer o rancor, o ressentimento, sabe? Não conseguem perdoar. E essas pessoas, quando elas entraram numa situação dessa, realmente elas entraram dentro de uma prisão, onde elas vivem, que ela mesmo sabe, né, que essa cela não está fechada, mas ela não consegue sair porque, dependendo dela, ela não quer perdoar. Então ela prefere ficar ali no chão, derrotado, prisioneiro, dentro de uma prisão onde ela é torturada pelos próprios sentimentos. E vou dizer que as consequências são muito grandes, porque vista no ponto de vista da Bíblia, é uma consequência muito grande, né? Pregada por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que nos adverte que nós devemos olhar o nosso coração, porque é de lá que que procede, né, as saídas da vida. Devemos fazer todo dia uma retrospectiva, né? Devemos nos examinar, né? Porque não é fácil, meus amados, não é fácil, porque existem investidas de Satanás. E eu quero dizer para você que o inimigo sabe aonde é o seu ponto mais fraco. E se o seu ponto mais fraco é aí, que você não consegue perdoar o mal que te fazem. Se você mesmo diz, se alguém fizer alguma coisa para mim, pode passar anos, mas eu não esqueço, né? Então, você é daqueles que fica remoendo carne moída, que fica alimentando o sentimento de rancor e de raiva e de mágoa, e realmente não consegue perdoar. Então, eu quero dizer que isso é muito sério.
porque isso não faz parte do caráter do novo homem, tá? Aquele que é nascido, sabe, do Espírito, aquele que diz que nasceu de novo, realmente ele é como uma criança, como Yeshua disse, que aquele que não se portar como uma criança não pode entrar no reino de Deus, de Elohim, porque a criança ela é humilde, a criança ela é dependente, a criança é submissa, algo que uma pessoa que leva o rancor, ela não é, porque ela alimenta um espírito de vingança, até da qual ela espera um dia se vingar, e pode até aquela pessoa pedir perdão para ela, se aquela pessoa for pedir perdão para ela, o rancoroso, ele não perdoa, e às vezes até piora mais a situação do rancoroso em relação à pessoa, quando aquela pessoa vem lhe pedir perdão. Então é algo muito sério mesmo, a pessoa rancorosa. E a definição de uma pessoa rancorosa, sabe, ela é assim, ela tem aversão profunda ou um ressentimento amargo, né? Vê se isso aí bate com o que você sente, porque existe muitas pessoas vivendo assim. E eu já vou dizer logo quais são as consequências, né? As consequências são terríveis, né? E são realmente consequências que vão levar a pessoa à destruição. Então a pessoa ela tem aversão profunda e ressentimento amargo, sabe? E ocasionado, né, por algum ato alheio, né? Amargura, recordação e hostilidade, tá? De coisas que aconteceram com ela, pessoas fizeram com ela, né? Então, mas a palavra de Elohim adverte, tá, contra os perigos do rancor, tá? Você tem que banir esse sentimento dentro de você, você tem que se libertar. Isso é uma questão de libertação. Você, se você não consegue, você pode pedir socorro ao Senhor, porque o Senhor, Ele vai te socorrer. Ainda dá tempo de você pedir socorro ao Senhor para se livrar desse sentimento, porque esse sentimento vai levar você à destruição, vai levar você tanto à morte física como à morte espiritual. É aquela que a pessoa morre para sempre. Então, a palavra do Senhor, ela está nos advertindo, né, do perigo da pessoa alimentar o rancor. Olha, eu estou falando para pessoas que não são crentes, naturalmente que pessoas não crentes estão me ouvindo. É claro que essa palavra é para você também, porque aqui você vai aprender, né, como você se livrar disso. Você vai aprender quem pode te livrar desse sentimento, mas em tudo há uma regra. Você tem que querer. Se você não quiser ficar liberto, você não vai ficar liberto, tá? E isso serve tanto para o crente quanto para aquele que não é crente, porque o não crente, ele não tem ensinamento de como reagir diante desses sentimentos. Porque, meus irmãos, acontece cada coisa terrível na vida das pessoas, que as pessoas não sabem o que fazer, sabe, para para perdoar. Elas não conseguem perdoar, sabe, porque realmente as situações que acontecem são terríveis na vida da pessoa. Elas são vítimas de coisas, de ataques terríveis, de pessoas, de cônjuges, de parentes, até de pais, de irmãos, de pessoas que são do meio, né, do seu relacionamento, né, trabalho, estudo, e muitas vezes ela não realmente
ela sofreu um agravo tão grande que ela não consegue perdoar. Então, ela leva realmente um sentimento dentro dela muito forte. Mas é que aquele que se diz que nasceu de novo, que tem uma experiência com Cristo, não pode levar esse tipo de sentimento. Então é isso que eu quero deixar para você, meu amigo, para você poder hoje receber ajuda através dessa palavra. Juntamente comigo aqui, você pode pensar no que eu estou falando, e ali quando você está pensando e está pedindo ajuda ao Senhor, e de repente o Senhor está te libertando, porque a função, o objetivo do Senhor nessa palavra, na sua vida, é te libertar, é trazer você de novo de volta para ser uma nova criatura, é quebrar essas cadeias que te seguram, quebrar esse sentimento terrível que te compromete a cada dia, e você vê que a cada dia você vai sendo destruído. Há pessoas que são assim por causa de sofrer coisas, aborrecimentos ou até mesmo agravos de outras pessoas. Mas existe também aqueles que guardam rancor apenas porque ele se acha dono das coisas erradas que as outras fazem, e que elas não têm mais o direito de reivindicar, de querer voltar, de querer se arrepender. Então, eu quero usar um exemplo aqui de pessoas na igreja que não receberam os membros de volta, né? A igreja recebeu o membro de volta, né, quando ele se arrependeu, mas isoladamente existem irmãos na igreja que ele finge que recebeu. Quando o pastor fala que todos levante a mão para ser recebido por aclamação, aí acontece que há pessoas que fingem que receberam, sabe, os irmãos de volta, mas na verdade eles não recebem os irmãos de volta na comunidade. Então eles ficam, os irmãos entram de volta para a comunidade, começam a servir o Senhor de novo, se sentindo perdoado, porque um dia eles se afastaram da igreja, um dia eles fizeram algo que ninguém entendeu o porquê, mas eles se arrependeram e voltaram. E é claro que Yeshua aceitou de braços abertos, porque isso que acontece, né, com determinados irmãos que fraquejam, que falham, pode acontecer com qualquer outra pessoa. Só que existe um problema. Existe aqueles irmãos na igreja que finge que recebeu o irmão de volta na igreja, né? Então, para não contrariar o pastor, para não contrariar o corpo, né, da igreja, né, e tudo, ele finge que ele aceitou, mas no fundo ele não aceitou. E você vai ver isso mais adiante. Você vai ver isso quando aquele irmão cumprimenta aquela pessoa que não aceita, aquela pessoa não devolve o cumprimento, tá? Ela não responde, tá? Quando aquela pessoa perdoada passa no meio dos irmãos, existe sempre aqueles que olham com um olhar mau, um olhar marcando a pessoa, fazendo a pessoa se perceber a hostilidade dela, né? Marcando ela, e assim essas pessoas elas vão vivendo dessa maneira, e de repente elas também elas começam a padecer, ser vítima desse próprio rancor. O rancor porque um irmão se afastou e voltou quando ele acha que aquele irmão não deveria voltar, que a igreja não deveria aceitar, como se a igreja fosse dele, como se a igreja não tivesse sendo dirigida por Cristo, como se fosse ele que tomasse as decisões e as rédeas, como se tudo tivesse que ser da maneira como ele pensa, quando na verdade a palavra do Senhor fala muito no filho pródigo, sabe? E é muito natural que uma pessoa fale, que ela se afaste de Deus e depois volte, e ela se reconcilie com aquela igreja e se torna, tudo fica bem, ela se reconcilia com o Senhor,
e ela novamente é restaurada pelo Senhor. Só que é aí que está o problema. É que muitas vezes aquele irmão, ele saiu, fraquejou, e ele foi lá para o mundo, deu uma volta, veio e reconheceu que ele não poderia viver sem Cristo, e ele então volta para a casa do Senhor. E ele se arrepende. Mas para você ver que situação, enquanto aquele que sempre esteve dentro da igreja, ele acha-se no direito de, porque ele sempre se achou uma pessoa fiel a Deus, ele acha no direito de não aceitar aquele irmão que voltou. Então, ele enumera as falhas daquele irmão, ele nunca esquece o dia que ele foi embora, e quando ele volta, ele está sempre procurando uma oportunidade para lançar em rosto tudo aquilo que aquele irmão fez, e depois ele não perdoa, tá? A igreja perdoou, Cristo perdoou, porque a igreja é de Cristo e ele perdoou aquele irmão, mas os próprios irmãos, esses tipos, né, que tem dentro da igreja, que acha que ele é dono da igreja, né, e ele mesmo não perdoou. Então você vê que ele guarda o rancor, e ele está numa situação que o diabo cegou ele. Por quê? Porque na verdade aquele irmão que voltou e se arrependeu e confessou, ele já foi perdoado pelo Senhor. Mas esse irmão que está dentro da igreja, que se julga santo, que se julga certinho, que se julga ali na presença de Deus, que nunca se afastou da presença de Deus, ele se acha certo e se acha que está tudo bem com ele. Que ele está com a mente dele está completamente cauterizada, porque ele não vê que aquele irmão que foi e voltou e se reconciliou com Cristo, ele já está bem com Cristo. Agora ele é que está mal com Cristo, ele é que está fora da presença de Deus. Mesmo estando dentro da igreja, ele pensa que está salvo e ele não está, porque a palavra do Senhor diz: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. E essa pessoa, ela passa a se exaltar, ela passa a ter um sentimento, tá, que se exalta, porque o rancor faz com que crie orgulho, exaltação, e faz com que cada vez mais ela fique cego, e dentro da igreja. E a notícia que eu tenho para você que está nessa situação é que você está em pecado, né, quando você age dessa maneira. E o outro que foi lá fora e voltou e se reconheceu e se humilhou e confessou a Cristo, ele alcançou a misericórdia. Por quê? Porque isso é uma forma de religiosidade. As pessoas querem, sabe, ser religiosas, elas não querem verdadeiramente obedecer o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é simples, tá? Não tem esse bordado todo que todo mundo faz em volta para mostrando uma coisa muito grande, muito difícil, né, para as outras pessoas nunca conseguirem alcançar. Não, é tipo aquele que não entra e não deixa ninguém entrar. É tipo aquele que não serve a Deus e não deixa ninguém servir. Então, esses tipos estão dentro da igreja e eles não passam de religiosos, porque eles não conseguem reconhecer o seu pecado, sabe? E não conseguem entender que igreja não salva ninguém. Tem pessoas que estão dentro da igreja que pensam que igreja salva. Eu estou dentro da igreja, eu estou salvo. Não, não está. Desculpa, né? Judas estava dentro dos 12 apóstolos, junto com os 12 apóstolos. Mas Yeshua falou assim, dessa maneira: eu vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Então, ali no meio deles existia um que não era, sabe, do grupo deles de verdade, que não era salvo, e estava ali, né, naquela posição, fazendo tudo que eles faziam, né, prosseguindo e também praticando todo o protocolo que os apóstolos praticavam, seguindo a Cristo ali, né, todos os dias escutando Cristo falar, ensinar
como os outros apóstolos também escutavam, mas ele não era salvo, ele não fazia parte de Cristo, ele era realmente o filho do diabo, era realmente do mal. E Yeshua mesmo disse: eu vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo, tá? E acontece muito isso dentro da igreja, que existe muitos diabos dentro da igreja, muitas pessoas lobo vestido de ovelhas, existem muitas pessoas, muitos demônios, muitos filhos do mal disfarçados de ovelha, e ali as pessoas ficam enganadas, né? Mas existem meios de você saber, é observar a vida daquela pessoa mais de perto, porque você vai chegando mais perto, você vai vendo o comportamento dela, igual como se você começou a ler bastante sobre a vida de Judas, você vai começar a ver o comportamento dele, antes dele praticar a traição contra o Senhor, né, dele trair o nosso próprio mestre, né, ele já fazia coisas erradas que mostrava que ele não era uma pessoa realmente do Senhor, né, como que ele roubava a bolsa dos apóstolos, a bolsa do Senhor, do tesouraria, aonde se arrecadava, né, as ofertas para que os apóstolos, juntamente com o Senhor, pudessem ir para todos os lugares pregando, para garantir o vestido deles, né, a comida, as necessidades pessoais dele, né, de todo o grupo. E Judas ia lá e roubava essa bolsa, porque Judas era o tesoureiro. Ele foi escolhido, né, dos apóstolos para poder ser o tesoureiro, para guardar o dinheiro, né, dos apóstolos. E aí o que acontecia é que ele roubava, né, o dinheiro. Então nós sabemos que a palavra do Senhor diz que os ladrões, né, os furtadores, os ladrões não herdarão o reino do céu. Por isso que também isso era uma característica de Judas, porque ele era uma pessoa perdida, né, que não herdou o reino do Senhor. E tem pessoas por aí que fazem sínteses desses acontecimentos de Judas, né, da vida de Judas, e até que diga que ele depois foi perdoado pelo Senhor, né? Mas não foi nós, nem ninguém, a não ser o Senhor mesmo, que falou acerca dele, dizendo: eu vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Então, meus amados, se você diz que é do Senhor, mas você anda errado, você anda enganando os outros, você anda maltratando as pessoas, fazendo mal às pessoas, enganando, zombando dos seus irmãos, porque às vezes o Senhor me mostra irmãos, assim, dentro do contexto onde eu vivo, o Senhor já me mostrou irmãos zombando de outro irmão, gargalhando deles, né? Por causa do jeito simples daquele irmão, por causa da maneira dele falar simples, por causa dele ser uma pessoa humilde, dele ser uma pessoa delicada, de uma pessoa boa, porque existem pessoas, meus amados, que não sabem receber a bondade de outra pessoa. Para eles, uma pessoa boa significa uma pessoa boba, sabe? Uma pessoa de coração perdoador, de coração bom, significa para ele uma pessoa boba. Então, porque ele tem os pensamentos maliciosos, ele se diz de Cristo, mas ele não anda como um filho de Cristo. Ele se diz crente, mas ele não anda como crente. Aquele que é crente, ele é crente em qualquer lugar, independente de onde ele esteja. Ele não é camaleão, ele não muda de cor aonde quer que ele esteja. O camaleão passa pelo vermelho, ele fica vermelho, passa pelo verde, ele fica verde, passa pelo marrom, ele fica marrom, passa pelo preto, ele fica preto. Mas assim é o crente camaleão. Ele, aonde ele vai, ele é de uma maneira diferente. Ele não dá testemunho de Cristo lá fora. Ele se mistura com o pecador, ele se mistura com um linguajar mundano. Ele usa um linguajar mundano. Ele ostenta mais para as coisas da vaidade do que realmente o temor a Cristo. Ele se esquece rapidinho de Cristo quando ele está lá fora. Ele se envolve facilmente com um copo de bebida, ele senta facilmente na roda dos escarnecedores e ele aceita facilmente fazer parte de um jogo
de engano, sabe? Participar de coisas que vai enganar outras pessoas. Outra coisa, o falso crente, ele é mentiroso, ele mente, ele faz de conta, ele é um grande artista, ele mente e ele disfarça muito bem tudo o que ele quer, para conseguir o que ele quer, de uma maneira que um sentimento realmente malicioso e mundano, porém usando um rosto de uma pessoa que é temente a Deus, quando não é. E ali, quando está na igreja, ele faz aquela postura de servo de Deus, mas quando ele está lá longe da igreja, longe do convívio dos irmãos, ele age implacavelmente como um escravo do mal, como uma pessoa realmente usado pelo maligno, uma pessoa realmente que é até perigosa, porque você não conhecendo essas pessoas, você pode ser facilmente enganado. Mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo que nos revela. O Espírito Santo nos revela. Então, todas as vezes que você orar, você deve pedir ao Senhor discernimento de espírito, porque o discernimento de espírito, você olha para a pessoa e o Senhor mostra aquilo que está na pessoa, mostra se por detrás dela está uma serpente. Você precisa ter olhos espirituais para você não cair em situações difíceis, não ser enganados, porque isso pode acontecer, mas nós podemos pedir ao Senhor o dom do discernimento e da revelação, algo assim fabuloso, que você olha para a pessoa, o Espírito Santo imediatamente te mostra tudo, revela a você a intenção daquela pessoa sobre você, e você pode recuar e já se colocar numa posição já para se proteger, porque hoje em dia existem muitas serpentes por aí, e eu digo que o estrago é grande que eles fazem na vida da pessoa que é desavisada, a pessoa que não vigia. Meus amados, existem muitas pessoas que não vigiam, tá? E geralmente essas pessoas também levam um rancor. Então, tanto que eu tenho que falar para você vigiar, quanto eu tenho que falar para aquele que está dessa maneira, ao mesmo tempo eu tenho que falar com ela, para que ela saia dessa situação enquanto é tempo, enquanto é vida, há esperança. Mas existe aquelas pessoas que vão ser recuperadas, porque elas estão nessa situação, mas elas têm um coração bom, só que elas não conseguem se libertar. Mas a partir dessa palavra, porque a palavra, meus amados, a palavra é libertadora, sabe? A palavra liberta, que a palavra é Yeshua, a palavra é a verdade, e Yeshua disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Yeshua é a verdade que liberta. Então, você vai ser liberto hoje, através dessa palavra, porque você é uma pessoa que tem um coração bom na presença de Deus. Você só está sendo levado por esse sentimento que você não sabe o que fazer com ele. Ele está querendo vencer você, mas pelo poder do Espírito Santo, hoje você vai ser vitorioso, vai ser liberto desse sentimento horrível, tá? De rancor que você tem. Agora, existe aquelas outras classes de pessoas que são serpentes, filhas de Satanás, sabe? Assim como Judas Iscariote, que o Senhor mesmo disse acerca dele: eu vos escolhi o número de 12, contudo um de vós é diabo. Então existe aquele que é diabo mesmo, sabe? E está num propósito, está no meio da igreja, que veio numa missão de fazer destruição no meio dos santos, no meio do povo do Senhor. Claro que ele não vai conseguir, mas existe aquelas pessoas que são fracas no corpo de Cristo, desavisadas, que ainda elas não sabem ao certo se querem ou não servir ao Senhor de todo o coração. Elas ficam divididas, sabe, cocheando entre dois pensamentos, o mundo e a igreja, o mundo e o caminho de Cristo. Está em cima do muro, né?
Então nós sabemos que quem está em cima do muro já está perdido praticamente. Então fica fraco demais. Porque quanto mais você se fortalece no Senhor, mais a mão do Senhor se aproxima de você. Mas quanto mais você se afasta do Senhor, mais você fica fraco, capengando, sabe? Você não tem força diante das provas. Qualquer coisa que você que vem contra você te seduz. Você não tem força e você vai acabar não conseguindo mais se você não realmente voltar, se você não se fortalecer no Senhor, porque dentro da igreja existem muitos diabos. Se no meio de 12 existia um diabo, imagine no meio de uma comunidade grande, gigante, existem muitos diabos e você já pode discernir essas pessoas. Você já pode olhar e discernir pelas atitudes dela, como que ela procede. Ela é uma pessoa que quando vai no púlpito, ela sempre deixa todo mundo sem graça, ela está sempre dando fora em outro irmão, está sempre falando uma palavra dura para o irmão dentro da igreja, está sempre procurando tirar a alegria de uma pessoa que está feliz. Ela é uma pessoa dessa maneira e muito mais do que isso, agindo dentro da igreja, ela faz muitas coisas. Imagine que muitas igrejas aí que não sabem, que não tem discernimento, deixa essas pessoas entrar no ministério, deixa essas pessoas se tornarem parte do ministério, deixa essas pessoas ganharem cargos na igreja. Aí eles ganham cargo na igreja, eles fazem um monte de maldade com muitos irmãos através desses cargos. Eles tiram pessoas inocentes, tira quem eles querem e bota quem eles querem, e ali eles cometem injustiça contra os próprios irmãos, e ali vai o ministério deles, sabe, agindo. Isso por conta de quê? Porque muitas vezes o líder da sua igreja não tem discernimento. Então, meu amado, você precisa orar pelo líder da sua igreja todos os dias, para que o Senhor dê discernimento a ele, para que ele não coloque na mão do Judas uma coisa que vai fazer com que fortaleça muitos Judas dentro da igreja, até chegar a hora que esse Judas vai ser colocado para fora. Porque chegou a hora, lá no meio dos 12, em que Yeshua colocou esse Judas para fora, revelou a verdadeira intenção dele, e ali ele não se conteve mais, ele saiu correndo para executar aquilo que ele veio para fazer, que era a traição contra o nosso Pai, o Senhor Yeshua HaMashiach. Então, a gente tem que abrir os olhos, porque dentro de uma comunidade existem muitas pessoas traidoras, tá? Que diz coisas para você, bonitas para você pela frente, mas por detrás ela fala palavras horríveis contra você. Ela não tem amor por você. Ela realmente não sabe o que é amor, ela não sabe o que é amizade, ela não sabe o que é realmente servir ao Senhor, ela não sabe o que é perdoar, ela não sabe o que é abrir o coração para liberar o perdão. Então, se você não vigiar e você acabar fazendo alguma coisa, né, desagradando aquela pessoa ou contrariando ela numa coisa que ela deseja que você faça e você não quiser fazer, saiba que você vai se tornar uma presa dela, ela vai te perseguir, ela vai realmente sentir rancor por você e vai tirar para ela, né, como se ela vai se sentir como se você tivesse feito uma coisa muito grande para ela, que ela não pode perdoar, só porque você contrariou, você não quis fazer alguma coisa que ela queria, ou porque você não concordou com o modo de pensar dela. Então, meu amado, você tem que estar esperto, você tem que estar ali, de olhos abertos, discernindo, sabe, para você conhecer aquilo que é ovelha, aquilo que é lobo. E quando há serpentes, porque as serpentes estão no meio também, você tem que saber reconhecer
tá? E orar, sabe? Orar para que o Senhor venha trazer à tona, fazer revelar dentro da casa do Senhor aqueles que não são. Muitas pessoas dizem, isso vai acontecer no dia do juízo. Vai acontecer no dia do juízo, sim, porque para entrar no céu, essas pessoas não herdarão o reino do céu. Mas também pode acontecer dentro da igreja, se muitas pessoas orarem com muita fé, com muito amor, com muita discrição, você ali tomando cuidado, você vai ver que Yeshua vai revelar quem são aquelas pessoas, vai trazer para fora, vai revelar a conduta dela, vai trazer para fora e o mal vai ser revelado, o joio vai ser tirado do meio do trigo. Então, a palavra do Senhor adverte, né? Que em Provérbios 18, 19, tá? Que fala assim, que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que a cidade fortificada, e as contendas são como ferrolhos de um castelo. Já viu o ferrolho de um castelo? É tão forte que ninguém consegue fender um ferrolho de um castelo. Ninguém consegue destruir, ninguém consegue abrir um ferrolho de um castelo. Assim é um irmão ofendido, assim é a pessoa que guarda rancor, né? Existem pessoas que são do Senhor, também, que são de Deus, de Elohim, mas que também estão muito ofendidas. E elas estão dessa maneira. É muito difícil você conquistar ela de volta. Você tem tentado, mas você não tem conseguido conquistar de volta aquele irmão ofendido, porque ele é como ferrolhos de um castelo. Porque ele está dessa maneira resistente? Porque ele guarda o rancor. E o rancor é uma das coisas mais terríveis, tá? Quando nós permitimos que o rancor das pessoas entre dentro de nós, ou quando nós permitimos sentir rancor, tá? De determinadas pessoas, tá? Criamos muros difíceis de derrubar e que nos isolam uns dos outros. Você vê que tem pessoas que ela não precisa de inimigo, ela é o próprio inimigo dela, tá? Começando dela mesma, tá? Ela é o próprio inimigo dela, porque ela é tão rancorosa, tem um gênio tão brabo, sabe? E se diz que é de Cristo, mas ela não consegue botar nunca o gênio dela no altar. Quando ela vai no altar, o gênio dela fica, né? Chega primeiro e ela não tira esse gênio, ela não deposita, sabe? E aí ela volta de novo para o banco, levando o rancor dela, levando a mágoa, né? A dificuldade de se relacionar com outros irmãos. Ela não perdoa outros irmãos, ela não quer conversa com outros irmãos, né? E ela se mantém naquela postura e ninguém consegue quebrar isso, nem ele mesmo quebra isso dele mesmo. Tamanho é o preconceito, o rancor que ele tem de outras pessoas. Então, quero dizer para você, se você está dessa maneira, meu amado, essas pessoas não terão entrada no reino do céu. Então, qual é o mais importante? É entrar no reino do céu. Por que nós estamos na igreja? Por que nós estamos seguindo a Yeshua? Por que nós estamos nos colocando na presença de Yeshua? Porque nós queremos entrar no reino do céu. Esse é o objetivo que nós estamos servindo ao Senhor. É porque um dia nós queremos ir com o Senhor, né? Nós queremos entrar nas mansões celestiais que Ele foi preparar para nós. Então, para isso, nós temos que nos despojar de todo sentimento. O Filho de Deus, ele despoja-se de todo mau sentimento, de tudo aquilo por causa do reino do céu. Assim como um negociante vendeu todas as pérolas para comprar uma pérola enorme, de grande valor que ele tinha achado, é assim nós também devemos ser. Essa parábola que Yeshua contou é para ilustrar também
que você é capaz de tudo por causa do reino do céu. Você é capaz de se desfazer de tudo de bom que você já encontrou na vida por causa de algo muito maior ainda, que é a sua salvação eterna. Então, se você quer realmente a salvação eterna, você então é capaz de se despojar de tudo, meu amado, para poder entrar no reino do céu. Você é capaz de se humilhar, de entregar a sua vida ao Senhor, de chorar, de clamar ao Senhor, mostrando a sua real situação, né, como você está. E aí você vai haver esperança para você. Isso se você é um crente que está doente disso, né, porque isso é uma doença espiritual. Você era uma bênção, de repente você deixou isso acontecer com você e agora você não sabe mais como fazer. Então você quer, mas você não pode. Você passa na rua, quando tu vê aquela pessoa, parece até que você engoliu pimenta. Você fica totalmente transtornado, né? E você não sabe o que fazer. Você não pode ver aquela pessoa que tu foge para o outro lado e que você não consegue perdoar. Então, meu amado, para você ainda tem cura. Se você se voltar para o Senhor hoje, confessar para Ele, sabe? Porque o mal das pessoas, muitas vezes, é isso que acontece. As pessoas não confessam ao Senhor, elas não entregam isso para o Senhor em oração. Nós temos que saber quem é o Senhor. O Senhor é um amigo, nosso amigo verdadeiro. Você pode contar com Ele para tudo. Ele vai te ajudar se você for fiel a Ele, se você acreditar no poder que Yeshua tem para te libertar. Você vai para Ele, conta para Ele a sua dor, conta para Ele sua dificuldade de acertar com as coisas, de perdoar uma pessoa, você não está conseguindo, fala para Ele, porque você conta, confessa para Ele em oração, porque o Senhor, Ele ouve a nossa oração, e eu tenho certeza que Ele não vai te rejeitar. Ele vai ali ouvir com você a sua oração e vai te perdoar, e vai te levantar, e vai te encher, tá? Agora, existe aquelas pessoas que são como escravo do mal. Ela determinadamente, ela está dentro da igreja, mas ela não quer se arrepender. Ela chega a falar assim: nem se Cristo vier aqui de novo, eu não perdoo essa pessoa. Pode, quem quiser falar seja qual for a pregação, que aí na frente falando de perdão, que eu não me arrependo, nem se Cristo descer aqui de novo, eu não perdoo. Então, essas pessoas, elas não têm mais nada, sabe? Elas já estão completamente perdidas, não tem nada que se possa fazer, porque ela mesma determinou que elas não querem mesmo, sabe, se arrepender. Elas determinou, essas pessoas, essa pessoa, ela determinou que ela não quer realmente, sabe, perdoar, mesmo mediante o conhecimento da palavra do Senhor, que diz que quando você retém o perdão de uma pessoa, você também é retido diante do Senhor, porque Yeshua disse que se perdoar os vossos pecados, o Senhor perdoará os vossos pecados. Se porém não perdoardes de todo o coração, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Então o que acontece? Acontece que a pessoa fica ali enganado, pensando que está tudo certo com ela, entendeu? Que ela está ali trabalhando na casa de Deus, que está tudo bem, que ela vai entrar no reino do céu de coisa, mas no final dos tempos sempre vai dar um jeitinho, sabe? Para poder ela entrar, vai chegar na hora, ela vai conseguir um jeitinho que vai entrar. Sabe-se que no reino do céu não tem jeitinho. Ou você é na presença de Deus ou você não é. Ou você vai entrar na presença de Deus ou você não vai entrar. Se você realmente, de todo o coração, não se arrepender. E existem pessoas também que vivem assim porque são completamente enganadas por Satanás. Mas ela não sabe que as orações dela não sobem, nem passam do teto da casa. Essas orações, elas ficam no teto da casa, do teto. Elas não sobem. E
para o trono do Senhor, porque o Senhor disse que as pessoas que não perdoam as outras, elas não são perdoadas, tá? Os pecados são retidos. Aí os pecados vão acumulando, sabe, sobre elas, e aí elas começam a ficar doente, né? Não é que todo doente é doente por causa disso. Tem pessoas que são doentes por outros motivos. Umas são porque elas não tomam cuidado com a vida delas, outras porque elas comem errado, outras porque elas comem coisa que não deve, outras porque elas se metem com vícios, outras porque elas são provadas, tá? E outras ficam doentes porque é uma coisa que vem assim, sabe? As pessoas ficam doentes e morrem, né? Todo ser humano acontece isso. Agora, existe aquelas pessoas que têm doenças crônicas, né? E mágoas e rancores no coração, tudo causado por isso, pelos rancores, pelas mágoas. Eles ficaram doentes. Eles ficaram tão doentes que as doenças deles se colocaram como doenças crônicas, elas não conseguem se libertar daquilo. Elas chegam até hoje em dia, essas pessoas ficam entrevadas em camas e vai no médico, o médico não sabe o que é. É um problema sério, justamente por falta de perdão, por elas guardarem o rancor. Então, o Salomão fala sobre o rancor, tá? Que nós não devemos permitir guardar rancor, porque assim nós criamos muros difíceis de serem derrubados sobre as nossas vidas, tá? E esses muros vão nos isolar um dos outros. Então a gente vê aí que, às vezes, dentro da igreja ou dentro da família, pessoas que não se falam, dentro da igreja, pessoas que não se falam, entendeu? E tudo isso é por causa dessa situação de não haver perdão, né? E ela criou aquele muro que cada vez cresce mais. E é forte, viu? Resistente, como um ferrolho de um castelo. Bem falou o rei Salomão no Provérbio 18, 19. E também vamos fazer um comentário em Atos 8, 22, 23, né? Que fala que o rancor é um pecado do qual se deve arrepender. Você, como eu já falei, você precisa se arrepender desse pecado, tá? Você não vai para o fogo do inferno mesmo, não tem saída, tá? Porque a única saída é Cristo, mas Cristo você não quer, porque você não quer se arrepender, você não quer deixar a mágoa, tá? Se você morrer assim, você não sabe o que vai ser de você. Então, às vezes até a igreja, até os pastores nem sabem que aquelas pessoas, aquele crente guarda uma mágoa terrível, um rancor, um ódio mortal de outra pessoa, um espírito de vingança. Aí elas morrem, fica todo mundo chorando em volta do caixão. Senhor, recebe esse irmão na glória, recebe ele na glória, ele está na glória com o Senhor, está na glória. Aí todo mundo, né, pensando que ele está na glória, né? Está na glória, né? Mas a palavra do Senhor não volta vazia, meu amado. Então tem muita gente se enganando com isso. Deus é bom, Deus não vai fazer isso. Deus é tão bom que chega na hora, Deus perdoa tudo e a pessoa vai para o céu. Não, meus amados, a palavra do Senhor é categórica, tá? Se isso o Senhor vai perdoar na hora, então vai perdoar na hora que ela estiver morrendo? Vai sim, Ele perdoa sim, mas se ela se arrepender. Mas tem pessoas que não se arrependem, tá? Eu não esqueço de um caso que eu ouvi falar que aconteceu lá na Ilha do Governador, do tempo que eu morava no Brasil. Eu vi uma história que eu fiquei assim, sabe? Fiquei pasmada, fiquei assim, sabe? Chocada, né? Que existiu dois homens, que eram dois grandes amigos, tá? Um dia eles brigaram feio e um não perdoou mais o outro e ficou naquela mágoa, naquele rancor, né? Então, um dia, esse amigo, né? Esse amigo foi dar uma volta, né? No barco, né? De barco lá na ilha, né? Então,
quando ele estava andando, né, dando voltas, né, com um barco, né, ali na praia da ilha, lá no meio, ele notou lá no meio que existia alguma coisa lá no meio do mar. E ele foi lá, né, com um barco, né, que ele já estava no barco, foi lá ver o que era. Aí quando ele chegou perto, começando a rodear, ele viu que uma pessoa estava assim, tentando se salvar, estava morrendo afogado, estava se debatendo nas águas. E então, quando ele avistou, de repente, ele reconheceu que aquele ali era o rapaz com que ele havia brigado, né? E que ele queria que os dois nunca mais se falaram, né? Mas de repente ele sentiu tanta compaixão e vontade de ajudar aquele ex-amigo, que ele correu e foi, né? Parou o barco bem perto assim, estendeu a mão para poder trazer ele para dentro do barco. Mas o que aconteceu? Que quando aquele homem que estava morrendo afogado, que estava se afogando, estendeu a mão para pegar no braço dele, para poder ser salvo. Mas quando ele foi tirado assim, um pouco para fora, que ele olhou, que ele viu que era aquele amigo que ele tinha brigado, aquele ex-amigo, né? Para ele, era o ex-amigo dele, ele ainda teve tanto rancor. O rancor que ele sentiu que foi tão grande, tão grande, tão grande, meu amado, que você não sabe o que aconteceu. Ele largou do braço daquele que estava salvando, do amigo que estava salvando, largou do braço dele, sabe, e afundou de uma vez. Ele preferiu morrer afogado do que ser salvo por aquele amigo, né, do qual ele tinha sido um dia, e depois, com aquele rancor tão grande que ele ficou dele, ele recusou até mesmo ser salvo por aquele amigo, né? E o que aconteceu é que ele acabou morrendo afogado. Então, meu amado, aonde você acha que essas pessoas vão passar a eternidade? O apóstolo Paulo é muito claro em falar que sobre aqueles que vão entrar e que não vão entrar. Não erreis, nem os devassos, nem os hipócritas, nem os roubadores, nem os efeminados, nem os feiticeiros, né? Nem os mentirosos, nem os glutões, né? Nem aqueles que adulteram, nem aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que matam, né? Que praticam iniquidade, né? Herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque ali dentro está contido, dessa passagem que Paulo fala isso, que está em 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 6, versículo 10, está contido também, porque ele fala que os assassinos não herdarão o reino dos céus, porque essas pessoas que não perdoam, pessoas rancorosas, elas estão incluídas, porque Yeshua disse que era assim no tempo da lei. Aquele que matasse seria morto. Mas Yeshua diz: eu, porém, vos digo, aquele que apenas disser uma palavra de ódio, de rancor contra o seu irmão, em verdade, ele já praticou o assassinato. Ele já matou aquela pessoa. Então, nesse caso, essas pessoas, dentro daqueles que não vão entrar no reino do céu, está contido ali os assassinos, também ali nesse grupo estão contidos também os que guardam rancor, mágoa, ódio, e que proferem palavras de vingança contra o seu irmão. Esses não herdarão o reino do céu. Então não se engane, porque tem muitas pessoas ali, né? A pessoa morreu, a pessoa fica, coitadinho, né? Ele morreu, ele está no céu agora com o Senhor, está no céu, aleluia. Aí daqui a pouco chega duas viúvas, uma era a esposa e a outra era a amante. E a palavra do Senhor diz: não vos enganei, nem os adúlteros não herdarão o reino do céu.
Então as pessoas, elas querem tampar o sol com a peneira. Existem muitas igrejas evangélicas aí pregando mentira, alisando o pecado, passando a mão por cima do pecado, sabe? Esses líderes vão dar conta ao Senhor, porque estão ajudando as pessoas a se embrenhar mais ainda no pecado, assim como aqueles que entram por dentro de uma mata, sabe? É como você embrenhar para dentro de uma mata, sem saber para onde você está andando, sem ter norte, sem ter um GPS, sem ter um... Como é que eu vou dizer? Sem ter uma bússola para te guiar. Então é claro que você vai e não vai voltar, porque esse é um caminho sem volta. E aquela alma que foi e não voltou, por culpa de um líder que não deu o verdadeiro ensinamento dentro da casa do Senhor, será cobrado pelo Senhor desse líder, sabe? Porque ele passa a mão por cima do pecado e faz com que as pessoas pensem que eles vão entrar na cidade santa dessa maneira como eles estão. Não. Como está a pessoa, Yeshua diz: vinde como está, porque eu vos farei pescadores de homens. Mas ele diz: vinde como está, porque ele vai transformar aquela pessoa. Mas você só pode ser transformado se você se deixar ser transformado. Mas se você não aceitar a transformação do Senhor e permanecer no pecado, você vai morrer no seu pecado. Porque somente pode ser perdoado aquele realmente que aceita o perdão do Senhor e que se arrepende do pecado. Porque de outra forma não tem como uma pessoa entrar no reino dos céus. Então quando a pessoa entra dentro da igreja, ela pensa que já entrou no reino dos céus. Aí ela fala: é muito fácil, eu vou ficar aqui dentro da igreja com meus pecados de estimação guardados comigo, ninguém vai saber mesmo. E aí elas continuam e elas acabam indo para a igreja não para cultuar, mas sim como se fosse uma reunião, porque a pessoa que não serve a Deus de verdade, ela não cultua, ela faz reunião. E numa reunião Deus não está, na reunião dela Deus não está, Yeshua não está. E ali ela faz a reunião dela, mas Yeshua não está, mesmo sendo dentro da igreja. Você está dentro da igreja sem salvação, porque a igreja não salva ninguém. Você precisa ser nascido de novo. Existem muitas que estão lá que nasceram de novo, mas porém aqueles que não nasceram de novo, que aproveitam a igreja para fazer um clube, onde elas se encontram no final de semana, conversam com pessoas, comem aquele pastel que eles tanto gostam, que a irmã Mariazinha faz lá na cantina. Isso tudo é algo que vai ficar por aqui mesmo, é algo de si para si mesmo, é algo, sabe, está dentro do plano em que horizontal, que não vai sair disso. Você precisa nascer de novo, você precisa deixar esse sentimento, você precisa deixar esse rancor, esse ódio, esse engano que você usa dentro da casa do Senhor, porque a palavra de Deus diz, a palavra de Yeshua diz que aquele que usa de engano na casa de alvo não vai permanecer na minha casa. O Senhor falou: aquele que usa de engano dentro da minha casa, esse não vai permanecer. Ele está falando na casa dele, não na igreja de tijolo não, porque no lugar santo do Senhor não pode entrar. O Senhor é franco, então, em dizer, então aqui, que não entrará no reino dos céus. Então as pessoas estão ali, sabe, se enganando. As pessoas, infelizmente, estão enganadas. Hoje em dia, as pessoas vão para a igreja, mas elas não têm noção. Elas vivem um evangelho muito social, um evangelho de prosperidade, um evangelho onde tudo que tem que dar certo para ela, que ela não aceita quando as coisas dão errada para ela. Elas passam a não acreditar que o Senhor é realmente o Senhor delas, quando elas começam a passar pela prova, ou quando elas começam, quando as coisas começam a sair tudo errado para elas, e elas simplesmente enfraquecem e não têm mais aquela fé.
porque elas não conhecem o verdadeiro evangelho, porque hoje em dia é pregado um falso evangelho, onde que as pessoas têm que se dar bem, onde elas têm que ganhar sempre todas as causas, onde que elas não vão sofrer nada por causa do evangelho, onde que elas tudo tem que dar certo, as finanças têm que ir bem, tudo tem que ser da maneira como ela quer. Então, esse é um evangelho fácil, o evangelho da facilidade. É esse evangelho que as pessoas querem. Mas esse nunca foi o evangelho de Nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Porque o evangelho não foi de Yeshua, a qual os apóstolos serviram ao Senhor, não condiz com esse evangelho de hoje em dia. Você vê que os apóstolos, eles passaram por diversas tribulações. Eles não tiveram nenhum momento que as coisas tivessem sido fáceis para eles. Eles foram de tribulação em tribulação, passando por tormentas por causa do amor de Cristo, e no fim muitos deles morreram como mártires. Então, como que você hoje, que é um evangelho de facilidade, um evangelho onde que você não passa por dificuldade, um evangelho onde que o missionário, o pregador tem que se ostentar com aquela aparência, com aquela roupa, bem vestido, só pode viajar de avião, só pode ficar num hotel de 5 estrelas, só vai se pagar para ele um grande dinheiro. E isso não é pregador, isso é mercenário, porque o verdadeiro pregador, o verdadeiro servo, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro apóstolo é aquele que prega mediante as situações precárias, com falta de coisas, falta de víveres até. Ele é dependente totalmente do Espírito Santo, muitas vezes, dependente que o Senhor o abençoe e levante aqueles que vão doar a favor do ministério dele. É aquele que, mesmo mediante todas essas aflições, ele não volta atrás, mas ele tem os joelhos calejados na presença do Senhor. Então, meu amado, nós temos que abrir os nossos olhos para a verdade, parar com essa falsidade dentro da fé que nós professamos, uma fé falsa, que não é o verdadeiro evangelho de Nosso Senhor, porque a verdadeira fé é aquele que aceita tudo, aceita as aflições de Cristo, aceita os cravos, aceita a coroa de espinho, aceita o lado furado, aceita o corpo mutilado, aceita o corpo surrado, por causa do amor de Cristo. Porque foi essa a mensagem que o apóstolo Paulo passou. Desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quais marcas de Cristo? Os cravos, a marca dos cravos nas mãos, a marca dos cravos nos pés, os açoites, o furo do lado, os furos na fronte causados pela coroa de espinho. Ele tinha aceitado o sofrimento de Cristo sobre ele. Ele tinha aceitado padecer por Cristo, viver por Cristo e morrer por Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho que o Senhor quer que nós aceitemos. Porque a nossa cidade não é aqui, meus irmãos. A nossa cidade é no céu, aonde que o Senhor foi preparar e de onde Ele em breve se manifestará para vir buscar seus verdadeiros escolhidos. Para terminar, eu quero deixar mais alguns versículos para você meditar. Aqui tem Atos 8, 22, 23, que fala sobre o rancor, que é um pecado do qual nós devemos nos arrepender. E que nós devemos nos arrepender dessa iniquidade e devemos orar ao Pai. Talvez te seja perdoado. Fel de amargura em laço de iniquidade. Foi a mensagem dos apóstolos para um certo homem
que se encontrava desta maneira. Em Hebreus 12:15 fala: acautele-se contra ele, porque até mesmo uma pequena raiz de rancor pode fazer muito mal para a pessoa e para outras pessoas também que estão ao seu redor. Você acaba fazendo não mal para você, mas também para toda a sua família, sabe? Porque a raiz de amargura, ela se espalha, sabe? Ela toma, ela vai minando, né? Através daquela pessoa, né? Que sente amargura, que sente rancor. Ela brota, né? E perturba as pessoas. E por ela, muitos vêm sendo contaminados. Nós temos que tomar cuidado sobre isso. Tiago 3,14 também. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem se gabe, nem mintais contra a verdade, né? Sobre aqueles que ficam disfarçando, né? Que são uma coisa que eles não são. Não tenha e nem guarde o rancor. Substitua esse sentimento por amor, bondade e perdão. Ainda dá tempo para você buscar o bem. Ainda dá tempo para você se arrepender e buscar o socorro do Senhor. Em Provérbios 17:9 diz que o amor, ele pode superar o rancor. Mas cuidado para não abrir as velhas feridas, porque é muito fácil abrir as velhas feridas. É melhor perdoar, é melhor esquecer. O que encobre a transgressão promove o amor, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Existem pessoas que são assim, sabe? Está em Provérbios 10:12. Existem pessoas que são assim. Elas, tá tudo bem, aquele problema já foi sanado, já pediu perdão, já acabou, ele já perdoou. Daqui a pouco ele vem de novo, um belo dia, ele está no meio de todo mundo, ele começa a lembrar aquele pecado que aquele irmão pecou contra ele, começa a trazer à tona na frente de todo mundo, e aquilo faz com que as feridas sejam reavivadas, sabe? Porque ele, na verdade, ele perdoou de boca e não de coração. Aí ele transtorna tudo, faz que tudo volte a estaca zero. Então, a palavra do Senhor diz que nós temos que perdoar de fato e de verdade. Mateus 6:14-15 diz: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. O que encobre a transgressão promove o amor, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Porém, se não perdoardes os vossos pecados, os pecados dos homens, as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas iniquidades. Gente, é uma coisa tão fabulosa, a palavra do Senhor que ele diz que você tem que perdoar a todos, não é só os irmãos que estão na igreja, não, a todos os homens nós devemos perdoar, todos os homens, tá? E se você for consultar, são várias as passagens bíblicas, como Mateus 18:23-35, que fala da parábola do servo incompassivo, que não perdoou o seu conservo. Vai por aí mesmo, que ele teve os pecados dele perdoados pelo Senhor, mas depois que saiu da presença do Senhor, ele foi lá cobrar ao conservo dele o que ele devia. E como o conservo dele não tinha como pagar ele, então ele não
falou que não perdoava e que ele chamou os verdugos e entregou aquele homem aos verdugos. Aquele homem foi aprisionado e ali ele foi preso e não perdoou aquele homem. Ele tinha acabado de ser perdoado pelo rei, mas ele não soube perdoar o conservo dele, o irmão dele, que devia muito menos do que ele devia ao rei. Então, alguém que viu isso em praça pública voltou correndo e foi contar ao rei o que ele viu. E ali o rei se enfureceu. O rei é representado, é uma representação do Senhor, né? O rei se enfureceu e mandou chamar aquele cidadão que tinha sido perdoado e o inquiriu e disse: eu não perdoei a sua dívida, que era muito maior, porque você não pôde perdoar a dívida do teu conservo? Você não poderia perdoar a dívida dele, que era menor ainda? Se eu perdoei a tua dívida, que você nem poderia nunca pagar, nem se você vivesse 100 anos de vida você poderia me pagar. Eu te perdoei. Por que você não perdoou o teu conservo? Então aquele servo emudeceu-se, e aí o Senhor mandou chamar os seus soldados e mandou encerrar aquele homem na prisão. E ele disse: em verdade eu vos digo, que não sairás daí enquanto não pagardes o último ceitil. Então, meus amados, não seja essa pessoa, não queira entrar debaixo dessa maldição, porque quando uma pessoa ela não perdoa, ela está debaixo de maldição, tá? E isso atrai doenças terríveis. Existem pessoas que têm cânceres terríveis, tá? Que são doentes do câncer por causa de uma mágoa profunda. Ela não consegue perdoar aquela outra pessoa, não consegue amar. Ela não pode ver aquela pessoa, que ela fica destilando ódio. Se ela pudesse, ela queria matar aquela pessoa. Então ela vai assim durante até a vida toda, até que ela morre por causa disso, né? Porque é tudo assim, né? Um abismo chama um abismo, que nem diz o salmista, né? Um abismo chama outro abismo. Uma noite chama outra noite. Uma coisa chama outra coisa, entendeu? É como uma bola de neve que desce a montanha, ela vai crescendo, lá embaixo ela cai enorme, porque aquilo vai crescendo. Então por isso as pessoas acabam ficando doentes, porque quando uma pessoa não perdoa, ela está doente, muito doente na alma. Aquela doença da alma acaba se exteriorizando, ela acaba minando o corpo dela, e o corpo dela fica sendo tomado por aquela doença. Não que todas as pessoas que são doentes disso é por causa disso, não, mas que por causa disso muitas pessoas ficam doentes dessa doença terrível, né? Essa é a mensagem que eu tenho para você. Se hoje você sentiu que essa mensagem mexeu com você, né? Você agora, entre você e o Senhor, aonde você estiver agora, dobre os seus joelhos, tá? E ore ao Senhor, tá? E busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome dele enquanto está perto, enquanto você está vivo, tá? Amanhã pode ser tarde demais. E se você partir desse mundo com essa situação que você está vivendo, do jeito que você está, aonde você vai passar a eternidade? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Mas se você hoje quiser, Yeshua te dá de graça a água da vida. Hoje, se você quiser e confessar ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero ser liberto, eu creio, tenho certeza que o Senhor vai estender a mão para você e vai te libertar. E você vai, a partir daí, você vai ser liberto de todo esse mal e vai ser transformado uma nova criatura, e vai ter todos esses pecados, todos os seus pecados serão jogados, atirados ao mar do esquecimento. E o Senhor diz: dos teus pecados não mais me lembrarei. Que o Senhor te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui vai um grande shalom desde Israel. Amém.